um semestre de Ciências Sociais da Universidade de Brasília e atualmente eu sou coordenadora pedagógica do PET Conexão de Saberes, Música do Oprimido, da Universidade de Brasília. O intuito dessa oficina foi a gente tentar criar um desfecho, assim, entre tantas aspas, sobre como funcionou a nossa interação com a medida socioeducativa do Distrito Federal. Ano passado, basicamente, acho que foi no segundo semestre, não, no primeiro e no segundo semestre, a Comissão de Extensão elaborou uma proposta de fazer projetos pedagógicos com a medida socioeducativa. E isso durou mais ou menos em torno de um ano. Foram projetos que tiveram ações práticas nesse processo, ações teóricas, assim, mas foi mais de coleta de dados e recursos que a gente poderia utilizar na sala de aula. E a gente vai solidificar isso, assim, durante a nossa oficina de hoje. Me desculpa pelo carro de som passando, mas é isso. Aí eu vou passar a fala para a Sara se apresentar um pouco, e aí depois eu continuo falando. Oi, gente, eu sou a Sara, eu também sou estudante de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, e assim como a Sheila, eu também estou no último semestre. Atualmente eu também componho o PET Conexão de Saberes, Música do Oprimido, e eu atuo na parte também da coordenação de extensão, né, que é a coordenação que faz aquele intercâmbio entre a universidade, a comunidade e a comunidade como um todo, e também faço parte da comissão de organização do PET. Bom, basicamente essa é a minha biografia. E assim como a Shirley, eu tive uma experiência durante os últimos anos no sistema socioeducativo do Distrito Federal. E quando a gente pensou nessa oficina, nessa conversa, assim, nessa troca que a gente está tendo, era basicamente para estar fechando um ciclo, digamos assim, como a Shirley colocou, falando um pouco da nossa experiência, sobre o que é o sistema socioeducativo, porque é um sistema, às vezes, que as pessoas falam muito, mas acabam não conhecendo de fato como é que ele funciona, como é que é a dinâmica dele. Então, quando a gente pensou em propor essa oficina, a gente pensou em realmente conversar um pouco com vocês sobre o que é esse sistema e de que forma a extensão que o nosso PET ele fez nesse sistema, ele contribuiu para, de alguma forma, houvesse uma efetivação dos direitos básicos, assim, desses jovens e adolescentes. Vou passar a fala para a Shirley, para estar começando falando um pouquinho para vocês sobre como é que foi essa experiência, assim, né, Shirley? Bom, quando a gente fala principalmente da extensão na socioeducação, a gente está emitindo diversos processos, né? O PET Conexões de Saberes hoje, principalmente o PET Conexões de Saberes, que tem esse rigor muito mais forte voltado para as questões da diversidade, das nossas origens, das nossas próprias identidades, vem com essa proposta, sabe? Da gente pensar não só como esse conhecimento ele é produzido dentro da universidade, mas que é algo que pode ser retornado também para a comunidade. E foi assim que a gente começou a ter esse contato com a socioeducação, né? Há muito tempo já, tanto eu quanto a Sara, a gente vem de um histórico um histórico acadêmico de projetos voltados à licenciatura, né? Como a gente é das ciências sociais e da licenciatura de ciências sociais, a gente sempre pensou muito nessa questão da universidade, como a universidade ela é importante não só no processo quando a gente se forma, mas quando a gente está em processo de formação, é de extrema importância a gente ter contato com a comunidade, para a gente entender, porque é algo que vai flutuando ali, as práticas pedagógicas vai flutuando. A forma que a gente lida com a escola não vai ser da mesma forma que a gente vai lidar com outra escola. A gente entende muito dessa maneira. E tanto eu quanto a Sara, a gente sempre foi muito assim, de tentar ser pioneiro nesse aspecto, de tentar levar a prática como um recurso importante
para formação pedagógica. Enfim, gente, hoje está passando vários carros de som. Me desculpa. Enfim, acho que parou agora. Mas é isso, assim. E aí, quando a gente começou a trabalhar com a medida socioeducativa, foi algo que veio um pouco antes do PET, né? A gente já tinha um projeto dentro do nosso curso. Enfim, de novo. As promoções, gente. Caso que tem oficina, mas também a gente passa informações para vocês sobre as promoções no supermercado. Agora acho que passou. Tá todo mundo ouvindo bem? Aqui tá tranquilo, tá tranquilo. Mas enfim, eu até me perdi um pouco. Mas aí, um pouco antes, a gente trabalhava essa questão da educação como uma prática, a prática, né, no processo de formação como um importante nesse processo, né? E aí, o áudio sumiu, socorro, muitas mensagens. Voltou. Enfim. E aí, quando a gente foi para essa medida socioeducativa em específica, né? Esse trabalho específico, a gente pensou num trabalho mais de oficinas mesmo, de algo que a gente poderia ir sempre voltar e retornar, mas que não precisasse ter um início, um meio e um fim, sabe? É algo que a gente poderia ir tramitar tanto de um tempo, aqui, por exemplo, 15 dias ou 20 dias, mas que seria ok. E aí, como ano passado teve várias transições, né? Principalmente no sistema educativo. O número de servidores diminuíram em algumas unidades. Então, a dificuldade que a gente tinha nesses acessos foi muito precários, assim, primeiramente. Mas depois de um tempo... Primeiramente foi tranquilo. E aí, depois, a gente teve uma dificuldade para continuar, né? Tanto até que depois veio a pandemia e eu acredito que isso deve ter se agravado um pouco. Mas falando da minha experiência com a socioeducação, ela é muito... Ela funda nesse sentido, assim, muito voluntário, né? Eu atuei um ano, metade do ano foi presencialmente, indo na unidade de internação, e a outra metade foi como coordenadora desse processo, né? De analisar quais eram os recursos necessários que poderiam ser aplicados, né, nessas medidas e fazer um trabalho de relatoria mesmo. E é isso, assim, acho que a princípio que eu tenho a dizer sobre isso, sabe? Você quer falar mais um pouco, Sara, sobre isso? Então, gente, a Shirley deu essa introdução, assim, basicamente do que foi essa experiência, do que a gente estava pensando, que estava propondo, mas eu acho importante a gente primeiro situar o que é esse sistema socioeducativo, porque as pessoas, às vezes, elas já ouviram falar, mas não têm muita noção do que é. Só para dar um panorama geral assim, o sistema socioeducativo, basicamente, vai ser o sistema que ele vai trabalhar com jovens e adolescentes em conflitualidade com a lei, o que antigamente as pessoas entendiam por menor infrator. Só que atualmente essa nomenclatura ela é vista como errada. O termo correto é jovens em conflitualidade com a lei, que antigamente eram, quando estavam em restrição de liberdade, ou eram acolhidos no antigo CAD. Só que hoje em dia a gente chama de unidade de internação. E basicamente esse sistema ele permeia vários artigos que constam no ECA. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, o artigo que vai estar constando sobre as medidas socioeducativas é o artigo 112. E propriamente hoje vai falar um pouquinho de uma medida específica, que é a medida de internação, ou seja, quando o adolescente e o jovem vai ficar de fato recluso de liberdade. Já vai ficar de 6 meses até 3 anos recluso em uma unidade de internação. Mas, assim, só para dar um panorama para vocês, assim, existem também outras medidas socioeducativas, não apenas a internação. Por exemplo, a advertência, então, dependendo do tipo de delito que esse adolescente se a reparar o dano, caso esse dano seja feito, ele também pode prestar serviço à comunidade, então serviços que de alguma forma vão causar algum benefício à comunidade que ele faz parte.
Tem a questão da liberdade assistida, então uma liberdade mais tipo, condicionada, digamos assim, onde o adolescente vai ser acompanhado por alguma pessoa delegada. E também tem a questão do regime de semi-liberdade, onde o adolescente ele vai estar, na teoria, digamos assim, porque a gente vai falar muito aqui de uma questão do que é a teoria e como é que ela funciona na prática, de fato, que são duas coisas bem diferentes. Tem a questão do regime de semi-liberdade, como eu falei, e por último vai ter esse regime de internação, que é o que a gente vai estar falando mais propriamente no dia de hoje, que é esse regime, como eu já coloquei, onde o jovem adolescente ele pode ficar com a sua liberdade reclusa em até 3 anos, nas unidades de internação. Então, por exemplo, para quem é aqui do DF, a gente tem diversas unidades de internação espalhadas por todo o Distrito Federal. Então, nós temos a Santa Maria, no Recanto das Emas, São Sebastião, Braslândia, tem vários locais, gente. O que não falta nesse Distrito Federal é unidade de internação. Então, basicamente, é isso, o sistema socioeducativo. Falei isso mais para dar uma noção geral para vocês, assim, né? E o que eu queria estar levantando aqui agora com vocês é porque, assim, eu acabei de citar para vocês o ECA, né? Que vai estar prevendo o que são essas medidas socioeducativas. Só que uma coisa que é muito interessante, porque, como eu coloquei, a gente trabalhou um tempo dentro do sistema, né? O ECA, por um lado, ele vai trazer o que são essas medidas socioeducativas, mas também ele fala um artigo 4º, ele é muito interessante para a gente estar fazendo uma reflexão aqui, que ele diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, educação, saúde, profissionalização, etc. E quando a gente pega esse artigo, é interessante pensar o quê? Que ele, de alguma forma, ele está dizendo que é dever do Estado, da família como um todo, está assegurando que as crianças e adolescentes elas tenham acesso a uma série de direitos. Só que aí você percebe uma coisa, que o Estado ele tem muito essa questão de aparecer apenas como um braço repressor, como um Estado que simplesmente está lá para punir. Então, é um Estado muito presente na hora da aplicação da medida socioeducativa, mas é um Estado completamente omisso no que diz respeito a assegurar esses direitos relacionados à vida. E é muito isso que a gente percebe na prática, porque quando você entra dentro dessas instituições, dessas unidades socioeducativas, é muito interessante porque é o seguinte, a gente vê muito nos noticiários, nas falas populares como um todo, o quanto esses adolescentes não prestam, esses adolescentes eles são a escolha da sociedade, só essas falas assim mais grotescas, né? Só que quando você está dentro do sistema como um todo, quando você tem de fato contato com aquele jovem, quando você sabe a história de vida, você percebe que todos eles têm histórias de vidas muito similares, com pontos muito conexos. Então, você percebe o quê? Que são adolescentes que não tiveram acesso a essa educação que o Estado deveria assegurar, são adolescentes que não tiveram acesso à saúde que deveriam ter, são adolescentes que não tiveram uma estrutura familiar adequada. Então, é uma questão para a gente estar pensando também, assim, porque, como já falei, o Estado ele aparece apenas no momento que é para estar assegurando o cumprimento dessa medida, mas ele não aparece para pensar, o que levou esse jovem, o que levou esse adolescente a estar indo para esse caminho até ter que estar sofrendo uma medida socioeducativa. É uma questão para a gente estar pensando assim também, não é, Shirley? Exatamente isso, né? Eu acho que uma das principais críticas assim, que a gente tem hoje no sistema socioeducativo é que o ECA, por exemplo, ele é uma medida muito recente, assim. Começou basicamente nos anos 90, e aí, mas antes já existiam algumas associações muito intensas, né, com a questão da socioeducação. A socioeducação em si é algo recente, assim, olhando por um contexto de história geral, né, porque foi sempre muito interligado à questão da execução penal. Da mesma forma que presos acima de 18 anos eram tratados, menores também eram tratados da mesma forma. Então, o ECA, ele meio que veio com esse intuito de uma busca, né, de humanização dessas pessoas, de uma humanização mais, entender mais esse contexto do que é
ser o jovem nesse sistema de criminalidade. A gente também tem a Sinase, que funciona basicamente como um órgão que vai trazer políticas públicas para essas pessoas, né, que vai enviar recursos, verbas e caminhos ali que possam ser acessíveis. E sobre esse perfil também, né, da questão, qual é a cor, né, das pessoas que estão nesses espaços, né, a renda dessas pessoas, a idade, né. Teve estudos recentes que mostram que cada vez mais jovens menores de idade entram para o mundo do crime, né, entram para o mundo do tráfico especificamente, né, porque basicamente a maioria dos crimes cometidos por esses casos são casos mais que a lei chama de casos mais brandos, né? Que são crimes mais brandos que podem ser curados, que podem ter uma reversão ali nesse processo. Então, assim, são essas questões que a gente vê muito em pauta, assim, muito em pauta mesmo. E falando dessa perspectiva da cor dessas pessoas, da classe, de onde elas veio e como elas representam, a gente vê também em muito desses espaços, às vezes, o desconhecimento de algumas pessoas em relação ao ensino superior, que é o ensino superior de acesso gratuito, que é o que a gente tem hoje, né? E, às vezes, quando a gente chega com essa novidade, que eu chamo de novidade, que eu acho que não deveria ser uma novidade, é um caminho também que a gente pode fazer para aquelas pessoas entender que existem amplos espaços. Mas aí vai entrar em diversas outras questões também, né? Porque é um caminho muito longo que essa pessoa faz, assim, por mais que a lei fale, mas é curto o período, são 6 meses, são 8 meses, para aquela pessoa já é um tempo muito grande, né? E sobre as políticas que são fornecidas dentro da medida socioeducativa, principalmente quando a gente fala da sanção e do regime interno mesmo, a gente tem 3 disciplinas, que pelo menos foi onde eu vivenciei. São poucas disciplinas que esse jovem ele tem acesso num período, então às vezes há uma falha ali do professor, às vezes o professor não vai, e aí ele fica mais tempo, né, porque é o período que ele tem ali de se socializar. Conta o tempo por exemplo, que ele tem de pegar o sol, que ele tem de se alimentar e que ele tem de assistir às aulas. E essas aulas, elas são bem curtas, assim, poderia-se dizer, na maioria do tempo. Então, são processos internos que não funcionam de maneira tão prática, assim, como a gente vê na lei, né? Porque tudo hoje que a gente vê no nosso Brasil, às vezes o que está na lei é maravilhoso, mas quando a gente vê na prática, já é uma questão totalmente diferente, né? Sara? É isso mesmo, assim, pegando o gancho da fala da Shirley, como eu também até citei anteriormente. A gente tem muito essa questão de, na lei tá tudo até bonito, digamos assim, mas quando a gente vai para a prática é completamente diferente. Uma questão que a Shirley pontuou, que eu acho interessante estar colocando, com relação a essa questão o que é a teoria e o que é a prática, é que a ideia do sistema socioeducativo e até do sistema penitenciário é justamente ressocializar aquele indivíduo, né? Só que aí entra aquela questão, né? O que é ressocializar? Como é que você ressocializa alguém que sequer foi socializado em direitos? E entra muito aquela questão, né? Que toda vez que a gente vai estar falando um pouquinho sobre o contexto de vida desses jovens, desses adolescentes, as pessoas geralmente que têm uma visão assim mais ultrapassada, mais estereotipada, digamos assim, elas têm uma questão muito de falar, tá defendendo, tá isso, tá aquilo. Gente, não é nem questão disso, é uma questão apenas de fazer uma análise justa. Não tem como eu simplesmente chegar punindo o indivíduo que sequer ele teve os seus direitos assegurados. E muitas vezes ele acaba cometendo esse delito justamente por não ter acesso a esses direitos. Então, o delito ele acaba sendo meio que um percurso que ele vai atravessar para estar tendo acesso a algum dos direitos que aí foi negado. Então, é aquela questão, se está faltando os recursos mínimos na minha casa, como, por exemplo, de subsistência, de alimentação, tudo mais, eu vou atrás dos meios que são mais propícios para mim, para estar conseguindo aquilo.
E se eu não, e no meu meio social, eu não vejo acesso à educação, não vejo acesso à profissionalização, digamos assim, eu vou atrás do que tem em oferta abundante no ao meu redor. E se é o mundo do tráfico, se é o mundo do crime, eu acabo indo para esse caminho. É simplesmente uma questão lógica, digamos assim. E, e com relação ao sistema, que deveria ter esse papel de ressocializar, entra muito uma questão que, tipo assim, entra muito aquela relação que o sistema educativo ele acaba tendo com o sistema penitenciário. Tanto que o que você acaba vendo é o quê? Não, o adolescente, o jovem acaba de cumprir a sua medida de internação, meses depois ele acaba indo para o CDP e para a Papuda e para o sistema penitenciário como um todo. E aí que você percebe, está ressocializando? Não, não está, porque não atacou o mal na raiz. Esse adolescente, esse jovem, ele continua não tendo acesso aos seus direitos fundamentais. Ele sai de lá, não tem acesso não sabe que ele pode acessar uma universidade pública, não sabe, não tem acesso a emprego, que a gente tem que lembrar. Passamos por uma crise econômica. Pessoas que já têm uma qualificação, digamos assim, já têm uma dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Pessoas que passam já pelo sistema penitenciário e socioeducativo, já é uma questão muito mais diferenciada para estar acessando esses empregos. Então, se eu não tenho, por exemplo, um auxílio nesse aspecto o após a medida, é basicamente é certeiro que você vai encontrar que aquele adolescente, aquele jovem, anos depois, no sistema penitenciário. Essa relação você pode contrastar facilmente nas pesquisas. E outra questão, focando também nessa questão do qual é a finalidade desse sistema, que deveria ter essa finalidade de estar auxiliando aquele indivíduo a estar repensando as suas práticas, suas ações como um todo, que as unidades de internação elas não devem nem ter o caráter prisional. Então, você não deveria olhar para uma unidade socioeducativa e observar esse ar, digamos assim, de prisão. Mas quando você vai ver na prática, você percebe. Você percebe que a lógica permanece a mesma. Claro que tem muitas diferenciações, né, como um todo, porque o sistema ainda tem o ECA para estar defendendo, digamos assim, mas ainda assim, você percebe claramente o caráter carcerário daquele ambiente como um todo. E aí entra também a questão que a Shirley falou. Que esse adolescente, esse jovem, ele tem que ter acesso à educação, tem que ter acesso à profissionalização. Só que aí você vai ver, por exemplo, na unidade que eu trabalhava, que era mais ou menos uns 170, 180 meninos. Todos têm acesso à profissionalização? Não. É uns 30, 40 que têm acesso a um curso ali. Então, você já vai começando a funilar, né? Então, tipo assim, até dentro do sistema você vai afunilando, você vai vendo quem é que está tendo os direitos, digamos assim, previstos pelo ECA assegurados. E com relação à educação acaba sendo pior, porque você tem, não estou falando que é um panorama geral, mas, por exemplo, na unidade que eu trabalhava mesmo, tinha muito um esforço da equipe pedagógica de estar desempenhando um trabalho. Mais uma vez, não estou falando que em todas as unidades é dessa forma, que cada unidade tem uma dinâmica diferente, tem profissionais diferentes, enfim. Mas você percebia muito o esforço da parte pedagógica de estar fornecendo umas aulas, projetos como um todo. Só que aí entra muito uma questão. No sistema educativo, você tem um trabalho em conjunto. Então, tem a equipe técnica de psicólogas, pedagogas, tudo mais. Tem a equipe de segurança e tem a equipe de escola. Se a equipe de escola montar um projeto que tem todo um cunho pedagógico importante para aquele adolescente, para aquele jovem, e a segurança barrar, pronto, barrou. Barrou, basicamente isso. E entra também muito uma questão que é mais ou menos o seguinte: acho que isso é até uma questão óbvia, mas, tipo assim, cada área cada profissional, de acordo com a sua área, vai ter uma forma diferente de... Sara, tá travando. Mas enfim, eu acho que eu posso dar um pouco continuidade do que a Sara estava falando sobre essa questão do acesso, né?
dos direitos. Provavelmente a internet dela deve ter caído nessa chuva. Enfim. Bom, vou tentar dar um pouco de continuidade. Não sei se vai ser exatamente o que ela estava dando início, mas eu acho que ela vai muito nesse viés quando a gente observa a questão da medida socioeducativa e quando a gente vê na lei também do ECA, né, que eu esqueci o número, mas ela falou no início da oficina, a gente tem 4 pilares que são de extrema importância para o processo de ressocialização do indivíduo como um todo, que é a instituição, a família e o Estado, né? E a gente entende que nessa medida socioeducativa, nem todos nesse processo, basicamente todos, não vai ter acesso a esses 3 pilares, certo? Então, quando a gente entra nesse processo, quando a gente observa a partir da extensão, a gente percebe não só essas falhas, mas a gente percebe uma diversidade enorme da informação desses indivíduos, né? Alguns geralmente formam ali entre o 9º ano, outros, por exemplo, nem o ensino fundamental terminou ainda. Então, assim, a gente vai ver várias características dessas pessoas diferentes, assim, até a forma deles se expressarem, por exemplo. É muito o que a gente vê no nosso sistema educativo normal, né? Quando a gente vai para o ensino regular. A gente vê que tem algumas pessoas na sala de aula que vão aprender de uma forma e alguns estudantes que vão aprender de outra. Tudo bem, Sara? Quer dar continuidade? O microfone. E a pessoa ainda volta falando. Coisa não muda. Mas, enfim, é porque a internet caiu aqui. Pode continuar falando, Tília, que eu até perdi o fio da meada aqui com essa coisa toda. Eu estava falando sobre a questão dos 4 pilares que você falou no começo, né? Que é o acesso ao Estado, à família e a instituição. Ela tem poderes fundamentais para o processo de reintegração desse indivíduo. E a gente vê que na prática isso é totalmente diferente, né? Principalmente quando a gente entra em sala de aula, a gente vê indivíduos com formações diferentes. Da mesma forma que a gente entra no ensino regular, por exemplo, a gente vê alunos com caráteres e formas diferentes. Então, a forma como a gente vai trabalhar nesse ambiente vai ser muito... vão ser dinâmicas que, a maioria das vezes, pode abarcar todos os alunos ou não. E aí a gente vai ter que ter um pouco de jogo de cintura para poder entender, né, como esse processo, porque às vezes até quando a gente entra em sala de aula, o humor deles, a forma como eles vão estar, por exemplo, se não recebeu a visita ali no final de semana, isso já muda todo o contexto, assim, eu estava falando sobre isso. Mas eu não sei se eu dei uma viajada no que você estava falando. Mas, enfim. Não deu viajada, não. Mas é realmente isso, gente. É até uma questão lógica, assim, quando a gente... principalmente as pessoas da licenciatura, a gente percebe como, por exemplo, a gente vai dar uma aula numa escola regular. A gente pode preparar uma aula com dinâmicas e aplicar em 4 turmas. Cada turma vai reagir de uma forma completamente diferente. E assim como isso varia também de acordo com o contexto. Então, eu não dou uma aula da mesma... uma aula numa escola regular da mesma forma que eu dou no sistema socioeducativo, por exemplo. Um exemplo que eu sempre gosto muito de dar principalmente nas aulas de questão racial. Porque como a gente dá sociologia, a gente também dá muitas aulas nesse aspecto, né? Você não dá... é o tema mais nítido, assim, que tu consegue perceber. Você não dá uma aula que você dá numa escola regular de questão racial numa unidade socioeducativa. Só pra vocês terem uma noção, porque, assim, como a Shirley já colocou, é um perfil muito específico que faz parte desse contexto. Então, você tem a maior parte dos adolescentes são negros, são oriundos de comunidades populares, tem uma classe econômica específica. Então, tipo assim, se você chega lá para falar de um sistema escravocrata, de desigualdade racial,
você acaba acionando uma série de gatilhos. Então, por exemplo, uma coisa é eu chegar numa escola regular falando sobre violência policial. Aí eu chego dentro da mesma aula nessa unidade. Vão praticamente rir da minha cara. Ah, sério, precisou estudar isso para saber que a polícia ela bate mais negro, sabe? Tipo, é muito diferente. E é até uma questão, tipo assim, de que eu, nas minhas aulas, principalmente, dentro das unidades, eu procurava muito, antes de estar construindo o conteúdo com meus alunos, muito estar fazendo um resgate de autoestima. Então, tipo assim, se eu chego já passando uma história, a história de como é que foi esse período escravocrata, sem falar, inclusive, por exemplo, das revoluções que, inclusive, ocorreram, eu acabo de minar com a autoestima do meu aluno, que vai falar, nossa, minha história é basicamente só feita de desgraça. Então fica muito aquilo, foi até um texto que até circulou no Facebook uns tempos atrás, de como as crianças negras acabavam ficando constrangidas na escola quando vinha estudar essa parte do período escravocrata. Justamente porque os professores, às vezes, não têm essa sensibilidade de, tipo assim, acabam passando uma história única, uma história apenas de mazelas, de que, tipo, o povo negro sofreu. Sim, sofreu, mas também lutou, também conquistou direitos, tudo mais. E, tipo, se a gente também não passa essa parte da história, eu acabo estigmatizando mais ainda esse aluno, acabo comprometendo ainda mais a autoestima dele. Então, se eu tenho que ter essa sensibilidade numa escola regular, eu tenho que ter essa sensibilidade muitas vezes dobrada nesse sistema. Porque, mais uma vez, como eu falei, você está tratando, por exemplo, uma sala de aula com 10 alunos, onde 8 são negros. Então, eu não estou falando da história de pessoas que não fazem parte daquilo. Estou falando da história deles mesmo, entendeu? E outra questão que a Shirley pontuou sobre essas diferenças que você vê em sala de aula, por exemplo, quando eu entrei no sistema para dar aula, uma coisa assim que tipo me foi colocado era essas diferenças de aprendizagem mesmo. Então, por exemplo, enquanto eu tinha um aluno na minha sala que ele já sabia ler, escrever e tudo mais, eu tinha aluno que não sabia nem o alfabeto, digamos assim. Então, por exemplo, se eu chego lá de cara falando, gente, vamos fazer uma dinâmica aqui onde vocês vão ter que escrever. De alguma forma, eu vou constranger aquele aluno. Porque, tipo assim, porque... Só um minuto, gente. Porque uma questão é a seguinte, ninguém se sente confortável em falar que não sabe ler e não sabe escrever. Então, tem que ter aquela sensibilidade de estar bolando estratégias pedagógicas para que, de alguma forma, aquele aluno ele se sinta integrado naquela dinâmica e consiga participar de acordo com o grau de aprendizagem dele. Então, por exemplo, se eu fazia alguma dinâmica, eu sempre falava, vocês vão ter a possibilidade de escrever, de desenhar, tudo mais, tal, da forma como vocês preferirem. E até também uma forma, tipo assim, da gente pensar que eu não consigo, eu não verifico apenas se aquele aluno tá, digamos assim, aprendendo, digamos, só através de uma forma de expressão, só através da escrita. Não, a pessoa, ela aprende, ela transmite aquilo de diferentes formas. Também é uma questão que eu percebia quando estava dando aula. Né, Shirley? Sim, Sara. Principalmente quando a gente vê a questão da medida da sanção, né? Que a sanção, ela é uma medida mais... Ela é mais curta, muito mais curta do que as outras. Então, tipo, a gente via alunos que, por exemplo, tinha... Todas as vezes que eu entrava na sala de aula, eu via alunos diferentes. E aí eu ficava, putz, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou bolar? Porque ao mesmo tempo que eu não poderia dar a mesma aula com o mesmo assunto, porque já tinha alunos ali que já tinham sacado, eu também não poderia trazer algo, como é que se fala, que, por exemplo, exigiria uma escrita, que aí a pessoa tinha que fazer e refletir sobre tal. Então, assim, são coisas que são bem diferentes, assim, a gente vai observando a partir da prática. E quando a gente fala do processo de formação, de ser professor, principalmente na medida socioeducativa, por isso que é uma luta muito grande, né, das pessoas em
exigir um pouco mais um pouco mais de capacitação e profissionalização desses profissionais que entram na medida socioeducativa, assim, até para entender os materiais pedagógicos que vão funcionar de forma diferente, sabe? Não de forma diferente, assim, mas a aplicabilidade desses recursos pedagógicos, eles vão ter que ser um pouco mais imersos. E aí vem a questão do Estado também, né? O professor ele não pode revolucionar tudo, ele não vai tirar o aluno ali da medida socioeducativa, ele vai sair e vai ser profissionalizado, não. A gente tem outras estruturas que estão acima da gente também, né? E principalmente quando a gente fala da extensão nesse processo, é um trabalho que eu e a Sara, a gente fala, é um trabalho de formiguinha, assim. A gente não consegue mudar muita coisa. A gente consegue, por exemplo, a gente vê alunos que conseguiram um curso, que conseguiram ter uma oportunidade ali e até se ingressar na universidade, mas a gente vê pessoas também que voltam para esse ciclo, sabe? E, assim, da gente também não se... Como é que se fala? Não é se chatear, mas tentar entender, né? Porque é algo que aos poucos a gente vai movendo, assim. E é uma coisa que eu vejo muito, assim. Quando eu comecei a fazer trabalhos em medidas socioeducativas, eu vi que tinha muito pouca presença da universidade nesses ambientes. E depois de um tempo, assim, eu fui vendo que foi crescendo, sabe? Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim. E até de mostrar, eu sigo muito pela lógica do que a Angela Davis fala, né? Porque, tipo assim, principalmente as políticas públicas que são fornecidas nas medidas socioeducativas, né? Sempre são políticas públicas voltadas a algo que, por exemplo, é o trabalho mais prático, por exemplo, padeiro, ou para fazer jardinagem. Mas aí a gente vê aquele público e a maioria dos alunos ali tem aluno que, tipo assim, massa, gosta de fazer curso de padeiro. Mas vai ter aluno que não vai ter esse interesse. Vai querer fazer, por exemplo, sei lá, querer entrar na universidade, fazer um curso de filosofia. E aí, às vezes, não entra porque não conhece que tem um órgão público ali, tipo, uma universidade federal pública que pode servir de ingresso para esses meios, né? Então, é muito nesse sentido, assim. Entra muito nessa lógica que a Shirley falou. Aqueles jovens, aqueles adolescentes, eles são muito direcionados ao trabalho braçal mesmo. Então, as oficinas... É realmente o que a Shirley falou. As oficinas, elas são sempre voltadas para pintura, pintura mesmo, tipo, de casa, edifícios, de mercenaria, esse tipo de coisa, assim. Você não tem um olhar sobre esses jovens de que eles podem estar ingressando no ensino superior, coisa do tipo, assim. E outra questão, assim, que eu acho até interessante pontuar, é que na última unidade que eu trabalhei, cara, era um absurdo. Você tinha uma única turma para séries iniciais. Então, tipo assim, você comportava numa mesma sala de aula alunos que já não sabiam nem o alfabeto, digamos assim, e alunos já sabiam ler e escrever, porque você comportava desde o primeiro ao quinto ano numa mesma sala. Então, você tinha uma professora que, ao mesmo tempo, ela tinha que estar ensinando o A, B, C, D para um aluno, e, ao mesmo tempo, tinha que estar lá ensinando as sílabas para outro, estava em outra etapa, e ensinando a melhorar a forma de escrita para outro aluno. E aí você tem, mais uma vez, as pessoas elas têm muito também uma romantização do processo educacional. Então, o professor, como sendo um indivíduo que, digamos assim, tem que superar todas as barreiras, todas as lacunas do Estado. E é como a Shirley falou, professor não tem essa capacidade de estar, tipo, cobrindo essas lacunas, assim. Então, se você coloca um professor com essa diversidade enorme de alunos que não deveriam estar numa mesma sala, você claramente não tá querendo que aquele aluno, ele, digamos assim, ele aprenda, de fato, assim. Tanto que tanto que é uma fala muito recorrente nas unidades, os próprios meninos falam, cara, é migué, digamos assim, esse ensino aqui, tipo, é só para dizer que fez alguma coisa.
E realmente não tem nem como você contra-argumentar, porque, tipo, e não é uma culpa, né? Não é às vezes nem que o professor não está interessado em fazer aquilo, é que a própria estrutura não permite. Porque, tipo assim, é uma questão que, tipo assim, basicamente, não. Esses alunos vão ficar tudo na mesma sala e tu lá dá conta. E, tipo assim, uma questão que é interessante é, tipo assim, é que na unidade que eu trabalhava, funcionava por blocos. Então, por exemplo, bloco A tinha aula na segunda, bloco B na terça, bloco A na quarta, ia fazendo, tipo, um rodízio de aula. Então, tipo assim, o aluno acabava que tinha aula, às vezes, 2 vezes na semana. E, tipo assim, aulas completamente reduzidas, assim. Então, e também tinha muita questão, tipo, o professor, ele monta um projeto todo interessante, todo legal pro estudante, e aí chega lá, a segurança vai lá e barra, simplesmente barra, assim. Mais uma vez, eu tava acho que foi isso que você estava falando quando a internet caiu, que o olhar do profissional, ele varia muito de acordo com a área. Então, por exemplo, eu, enquanto professora, eu sei muito bem que aula não é simplesmente eu pegar um pincel, chegar no quadro e falar, copia. Isso não é aula, digamos assim. Pode até ser, mas não é a única forma de dar aula. Se eu passo um filme, se eu faço um debate, se eu faço qualquer outra modalidade, também é aula. Aí, por exemplo, se o professor ele queria passar um filme e depois fazer uma roda de debate, a segurança já colocava no relatório que teve dia temático. Mas, tipo assim, dia temático para eles não era, tipo assim, uma aula diferenciada. Simplesmente, um dia que deixou os meninos largados vendo filme. E aí, o que acontece? Aí, se você tem constantemente no relatório deles de que, dia temático, dia temático, dia temático, tô entendendo o quê? Não tô tendo aula. Só que, tipo, pro professor, não, aquilo é aula, eu pensei naquilo, tem todo um cunho pedagógico por detrás daquilo. Eu bolei aquilo. Inclusive, era uma coisa que às vezes dava até mais trabalho, porque você tinha todo um planejamento por detrás daquilo. E é mais uma vez. E é até uma coisa que eu coloquei, tipo, quando você vai trabalhar nesses temas, tem que colocar uma coisa na prática, tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Cara, se tá tendo, digamos assim, empecilho, se estão querendo te barrar, é porque tu tá indo no caminho certo. É principalmente isso. Se, tipo assim, não tá encarando barreira nenhuma, nem nada do tipo, pode saber que, tipo assim, o seu trabalho tá de acordo com o sistema, digamos assim. Porque todo profissional que eu via chegando com uma proposta diferenciada, chegando realmente querendo fazer algo bacana naquele espaço, sempre dava um jeito de sabotar. Porque é aquela questão, gente. Não, eu até coloquei uma fala no começo, que, tipo assim, o Estado não tá presente, digamos assim, mas ele tá muito presente, tá? Na verdade, tá presente até demais, nessa questão de ser esse braço repressor, como eu coloquei. E para o Estado é completamente interessante eu ter esses corpos negros, pobres, tudo mais, naquele lugar, sem acesso à educação de qualidade e tudo mais, e para ele é completamente cômodo. Então, digamos assim, a unidade educativa, ela não funciona para a gente enquanto pessoas, enquanto profissionais da educação que analisam de fato o que deve ser o processo educacional. Mas para o Estado está funcionando perfeitamente. Porque está funcionando, porque os meninos estão saindo de lá, indo direto para o sistema penitenciário, está funcionando que os meninos estão saindo de lá com o ensino médio completo, mas não sabendo fazer uma redação, sem saber fazer uma análise crítica. Tá funcionando perfeitamente. Essa é a questão. A gente tem que entender também essa questão, que, tipo, o que para o Estado, isso é completamente funcional. É completamente funcional eu dar uma oficina apenas de planificação para aquele menino. Porque, se você quer sair daqui e não quer ir para o sistema penitenciário, você vai ser direcionado para o seu trabalho braçal, porque é aquela questão. Corpo negro é feito para o trabalho braçal. Continua aquela lógica. E quando a gente... só para já dar um panorama para vocês, o que foram as oficinas, elas basicamente eram oficinas de leitura e análise de texto. Só que entra aquela questão que a gente já colocou. Você não vai dar uma oficina de leitura, análise de texto. Tipo assim, eu não vou passar um Machado de Assis lá, né? Pelo amor de Deus. Porque se eu quero incentivar aquele jovem a estar desenvolvendo interesse pela leitura, eu tenho que estar levando, primeiramente, uma leitura que, de alguma forma, faça parte do cotidiano dele, que, de alguma forma, atraia ele. Então, a gente levou o livro do Racionais para eles, levou algumas letras também de literatura marginal, e você consegue perceber como aquilo atrai.
Então, você consegue perceber como, tipo assim, não é que aquele indivíduo ele não tem interesse pela leitura. É porque se eu passo algo para ele ler que não tem nada a ver com a realidade dele, que não tem nada a ver com o universo dele, você simplesmente vai afastar ele do processo de ler. É basicamente isso. E quando a gente coloca que o título da nossa oficina é como a extensão ela possibilitou esse acesso a direitos, não é que a gente tipo, tem a pretensão, tipo assim, nossa, o trabalho que a gente desenvolveu nas unidades, ele modificou a estrutura. Não é isso, a gente não tem essa pretensão, a gente sabe muito bem que não é isso. Porque, mais uma vez, é o que eu falo, a gente não consegue, como é que eu vou dizer, com oficinas, com isso, com aquilo, mudar toda uma estrutura. Porque, beleza, eu auxiliar aquele aluno a aprender a ler, a aprender a fazer uma análise crítica, mas eu não mudo, por exemplo, a realidade dele que está lá onde a família dele faz parte tem uma estrutura toda desestruturada. Eu não mudo que aquele estudante ele não está tendo acesso à alimentação adequada. Eu não mudo isso. Mas, de alguma forma, eu auxiliar aquele aluno a ter acesso a um direito dele que deveria ter sido assegurado desde que ele era pequenininho lá. E que justamente por esse direito não ter sido assegurado é que ele parou naquele sistema. Né, Sheila? Sim, é muito numa perspectiva de... eu vou só concluir a minha fala, assim, eu acho que eu já falei muita coisa, o que eu tinha que falar, e se a Sara quiser acrescentar depois, ela pode falar. Mas é entender nessa perspectiva que a Sara deixou bem, bem explícito mesmo, assim. E compreender também que quando a gente fala não só de sistemas educativos, mas de sistemas socioeducacionais, e essa questão de uma estrutura que corrobora, né, que eu esqueci até o nome do autor, mas ele fala muito sobre essa perspectiva de ciclos e ciclos que vai gerando invasão, né? A gente tem uns ciclos primários que ali tipo já tem uma invasão, os ciclos secundários, e aí quando a gente fala da questão do sistema, né, do sistema carcerário brasileiro, que pode envolver penitenciária, presídio, medidas socioeducativas, que aí já vai para a Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, assim, a gente vê que há uma tendência do Estado, né? Não culpa o Estado totalmente, mas o Estado ele tem esse braço de gerar essas evasões. E isso se do simples, sabe, do começo ali, e isso tendo extensões maiores, né? Propensões maiores. E aí, quando a gente fala sobre essa questão da educação e do acesso ao direito, é isso, é algo básico, né? Algo que do simples, assim, eu acho que as coisas mais simples que a gente faz ali de instruir, de mostrar que tem caminhos, de fornecer outras políticas, que, por exemplo, fornecer outras formas de curso também, eu acho que já é um caminho acessível, né? Claro, a gente não vai mudar toda essa estrutura. Eu tinha uma coisa para falar também, mas eu tô meio esquecida. Mas no mais é isso mesmo, gente. Muito legal, gente. A gente pode ir para as falas agora. O Alan está inscrito? Você pode falar, Alan? Primeiro, muito legal, assim, voltar para esse assunto, né? Depois das experiências que a gente teve. Primeiro, eu tinha me apresentado, meu nome é Alan, do PET Conexões, também com a Sara Chile. Enfim, eu também tive 2 ou 3 experiências no sistema até parar de dar certo, né? Mas eu fico pensando de como entrar no sistema é toda uma experiência, assim, sabe? Porque quando a sala de aula é apenas um dos detalhes de tudo aquilo, assim, né? Eu já tinha tido experiência em sala de aula no ensino regular, assim, para mim, tipo, ir lá e aplicar uma oficina, dar uma aula, foi, tipo, explosões na minha mente, assim, sabe? De possibilidades ao mesmo tempo de
impotência, assim, sabe, do que é a gente dentro daquele sistema, daqueles muros e grades e armas, né, nas cinturas dos agentes, assim. Mas o que, de tudo, assim, que eu achei muito legal, assim, é de como aqueles garotos, assim, eles têm uma compreensão muito bem consolidada do sistema, assim, né? Então, tipo, a gente, às vezes, dentro das ciências sociais, a gente tem muito essa visão do indivíduo sem agência, assim, sabe? Que só recebe e não reflete sobre o mundo, né? E, tipo, e eles sabem de tudo aquilo lá, assim, uma das coisas mais legais, das coisas várias, assim, que as meninas falaram, assim, de como a ressocialização é uma mentira. Não existe ressocialização. Assim. Tipo, a gente que já tem um contato com estudo de prisões, um socioeducativo, a gente sabe que a ressocialização ela foi projetada para não existir, foi projetada para não acontecer. Assim, né? É um projeto de falha, assim, sabe? É um projeto que é feito para dar errado. Então, e de como aqueles garotos lá eles sabiam disso. Assim. Teve essa uma das oficinas dos facionais que a gente aplicou, assim, isso apareceu, assim, tipo, eu lembro nitidamente aquela fala me marcou-se por muito tempo, várias falas daquele dia, na real. O menino falou, tipo, que ressocializar o quê? É mais fácil eu aprender outro crime do que eu sair daqui com uma profissão. Eu lembro, tipo, o menino falando isso, tipo, que eles, na socialização deles que eles têm lá, tipo, eles aprendem várias outras coisas, mas dificilmente uma profissão, né? E, e como essa coisa da sala de aula ser uma só das experiências, assim, eu lembro, tipo, quando eu acompanhei a Sara lá num dos blocos, assim, que a gente, onde eles ficam a grande maior parte do tempo, assim, e é bizarro, assim, sabe? Tipo, acho que o sentimento de impotência ainda vai para outro patamar, assim, né? E de como eles estavam muito felizes de tipo, estar pegando o livro e saber alguma coisa que está vindo de fora, uma novidade, uma conversa, um ar para respirar, né? E acaba tipo que isso vai para a oficina, assim, de uma maneira tipo, sei lá, nas letras racionais, por exemplo, assim, eles têm também uma grande reflexão teórica sobre a sociedade nas suas letras, né? Então, sobre viver na periferia, sobre uma pessoa negra na periferia, sobre ser uma pessoa negra na sociedade racista, assim, e por vezes eles reafirmam a subalternidade, eles reafirmam a merda que é ser negro na sociedade, assim. E, tipo, e como é difícil, às vezes, terminar, terminar a fala com esse pessimismo, assim, sabe? A gente não pode fazer isso, a gente não pode dar... a gente não pode se dar o direito em terminar qualquer atividade socioeducativa de maneira pessimista. Assim, a gente tem que sempre dar uma saída, assim, porque tipo, eles anseiam por uma saída. Assim, eles estão num momento que eles querem se apegar a qualquer esperança. Né? Então, tipo, eu acho que dos aprendizados de como dar uma aula, assim, sabe, tipo, para qualquer lugar, assim, é de como reafirmar o local de subalternidade não é bom no socioeducativo, mas também não é bom em lugar nenhum, assim, sabe? Então, tipo, reafirmar possibilidade de ascensão, assim, por mais que a gente saiba que a ascensão social é para pouquíssimas pessoas, assim, sabe? Colocar as possibilidades que tem na mesa é tipo o mínimo que a gente pode fazer. Assim. Acho que é isso. Miriam, você quer falar também agora? Sim, boa tarde. Meu microfone também aqui está meio complicado, a internet está caindo direto. Boa tarde, gente. Eu sou tutora do PET do Serviço Social da UNB, né? E a gente fez também uma experiência no ano de 2018, 2019, 2018, foi um ano de experiência na socioeducação como extensão. Então, como também eu sou assistente social de formação, né, e trabalhei, antes de entrar na universidade, 11 anos com a medida socioeducativa de liberdade assistida,
prestando serviços à vara da infância e da juventude, né? Eu compunha a equipe, né, de profissionais, eu como assistente social. Eu só queria parabenizar vocês, né? Parabenizar as meninas, a Sara e a Shirley, pela oficina, pela disposição de vir trazer para a gente um pouquinho a reflexão sobre a vivência, né? O que vocês fizeram, né? No DF, como alunos, né? Das Ciências Sociais e participantes do PET Conexão e Saberes. Parabenizar vocês, mas a minha fala aqui é mais para a gente pensar juntos, né? Refletir. E como eu sou já tenho 50 e poucos anos, né? Já caminhei algum espaço e tive algumas vivências, não quer dizer que seja melhor nem pior do que vocês, porque eu acho que a história, né? O tempo, você vai acumulando uma trajetória, e eu tive a chance de participar na construção do ECA, né? Eu trabalhei na socioeducação antes do ECA e hoje em dia eu tenho projetos de extensão depois do ECA. E vou dizer, o ECA é algo muito bem feito. Por quê? Porque ele foi fruto das contradições das lutas de classe, né? Então, ele saiu pós a Constituição de 88, frente aos movimentos sociais, né? Então, na década tida como perdida de 80, o ECA veio, numa década depois, ele foi instituído como lei, mas foi um processo de luta, né, da década de 80, para tentar puxar um pouco o papel do Estado. Então, quando a Sara afirma que a teoria é diferente da prática na socioeducação, foi isso que eu entendi, tá, Sara? Se eu tiver entendido errado, desculpa. Mas, assim, se existe, né, uma desconexão, tipo assim, o estatuto está muito bonito, está escrito de uma forma bacana, e o que a gente vê na socioeducação é uma reprodução de algo extremamente perverso, punição pela punição. E o estatuto ele veio justamente para o contrário, ele veio para romper com o Código de 27 e com o Código de 79, que era justamente a situação irregular dos menores no termo mais perverso da palavra. Menores, crianças pobres, adolescentes pretos, né, de periferia, e não da classe média e classe média alta. Então, quando foi dito aqui que existe essa desconexão de teoria e prática, eu gostaria que a gente pensasse sobre o papel do Estado, né? Que Estado que nós temos? Mais do que nunca hoje, hein, gente? Com toda essa ofensiva da contra-reforma, né? De uma extrema-direita no poder, né? Então, o Estado, a gente não pode perder de vista que ele é uma estrutura política que vai depender e vai ser consequência da luta de classe dos movimentos, da pressão desses movimentos sociais, né? Ele é uma esfera política que vai depender de quê? Ele está diretamente atrelada à forma que a gente produz a riqueza socialmente, que deve ser dividida coletivamente ou apropriada por grupos, né? Uma parcela desse povo, né? Então, ele está atrelado a uma história. Daí, quando a gente fala em ressocialização, e o Alan trouxe aí legal reflexões, ela foi profetizada para não existir, foram os termos do Alan, colaborando com o que vocês disseram, e é verdade. Por quê? Porque hoje está predominando na correlação de forças da luta de classes, está predominando uma parcela que não tem interesse nenhum de ressocializar. Por quê? Como foi dito, esses jovens eles não têm acesso ao artigo 4 do Estatuto, né? Que é direito à vida, à educação, à profissionalização, à saúde. Ele não tem, a família dele não tem. Né? Por quê? Porque está predominando na quebra de braço, quem está gritando mais são os grupos pequenos, os ricos, a acumulação desse capital, dessa riqueza construída coletivamente. Né? Então, assim, a gente precisa entender que nessas contradições a gente precisa fazer valer. É um absurdo o que Sara traz aqui, que ela, como professora, ela entra na sala de aula, que ela tem um que está sendo alfabetizado e o outro já está lá no ensino fundamental, que sai ensino médio. Né? Não pode, isso é exploração. E eu concordo com você, Sara, está suprindo a lacuna do Estado propositalmente. Então, assim, só para pontuar e a gente sair daqui desse minicurso hoje, dessa oficina, vendo o sistema da socioeducação como algo bom. Agora ele está sendo mal administrado,
né? Está predominando interesses aí extremamente perigosos, que não é de hoje, hein, gente? Só que ele está se aprofundando. Porque a sensação que eu tenho é que jovens que infracionam é para morrer, é para virar sabão, né? Então, assim, é muito sério o que a gente está vivendo. Mas o estatuto por si só é algo extremamente rico que a gente tem que fazer valer e que não existe dicotomia entre teoria e prática. A prática, a teoria, ela é fruto da prática e a prática ilumina a teoria. Então, eles andam juntos, né? Só que a gente vê uma desconexão real do que está na lei, do que está no papel, para o que está acontecendo na socioeducação, porque o que está predominando é o interesse de uma minoria que não é a minoria da classe trabalhadora, e sim da classe que detém os meios de produção numa abordagem mais marxista, né? Então, gente, desculpa, é isso só para agregar o debate. Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou passar a falar para a Sheila, então. Muito obrigada pela contribuição, Miriam. Só puxando um gancho que a Miriam, né? Que a Miriam falou, que é uma coisa que eu falo muito, 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 muito quando eu tenho ações, quando eu faço oficinas nas medidas socioeducativas, que é muito mais caro para o Estado ter, por exemplo, eu como aluna universitária que tem o estágio, que tem toda a assistência, né? Não vou romantizar isso, mas que tem uma assistência da universidade para poder, mesmo que seja pouco, para poder estar ali, é muito mais caro para o Estado do que se eu tivesse uma medida socioeducativa, por exemplo. Então, é uma parada que eu falo muito, assim, que eu falo não, que eu tento expressar através dos recursos, né? Porque são coisas que a gente percebe, e eles percebem, né? E sobre muito que o Alan falou também, as saídas, né? Às vezes a gente quer levar vários dados ali, dados estatísticos, mapa da violência, e como, sei lá, o IDH se desenvolveu. Às vezes, essa consciência já é própria do indivíduo naquele processo. O aluno não é uma tábula rasa, ele entende que aquilo ali existe. E é justamente isso, assim, as saídas, mesmo que sejam saídas mesmo que não seja saídas, né, como a gente entende, já funciona meio que minimamente para a gente entender que dentro dessas estruturas, como elas funcionam, assim. Que é isso. Eu não sei se eu expressei bem. Assim, só pontuando aqui a minha fala no sentido dessa diferença entre teoria e prática, ela vai muito de encontro com o que a Miriam falou, porque o ECA como um todo, ele é realmente muito bem escrito. Ele realmente é um documento se colocado em prática da forma como ele foi escrito, já conseguiria ver uma diferença muito grande. E era uma coisa que eu ficava de cara, assim, porque eu ficava muito na parte também da biblioteca e tinha muitos ECAs lá, né? Aí os meninos, geralmente, eles queriam saber quais eram os jeitos deles. Aí, cada vez que eles viam um artigo lá, eles, mas isso aqui não acontece aqui, sabe? A minha fala foi muito nesse sentido, de que não, o ECA realmente é um documento muito bem escrito, só que quando a gente vai colocar quando a gente vai ver aí na prática, justamente por toda essa questão do que é viável ou não para o Estado, a gente percebe que realmente há essa diferença. Minha fala foi muito nesse sentido, mas só para dar esse parecer mesmo.
Mais alguma coisa a ser acrescentada? O Matheus Assis falou que muitos professores ainda não conheciam o ECA e muitos se conhecem e discordam. Falando sobre isso, né, muitos conhecem, muitos discordam, é perceptível, né? É uma das lacunas que a gente vê no nosso processo de formação, por exemplo. Não vou generalizar, eu acho que talvez tenha outros cursos que já estejam implementando isso de forma mais ríspida, assim, mas eu observo no meu currículo, por exemplo, se eu for procurar algo voltado a medidas socioeducativas, eu não vou achar. E se eu for procurar algo voltado para o ECA, por exemplo, eu vou ter que recorrer ao CEAM, por exemplo. E na grade da formação, principalmente da formação da licenciatura, né, de Ciências Sociais, eu percebo isso, assim, eu percebo que eu pego uma disciplina prática, né, de sociologia para o ensino médio, então eu tenho que escolher quais as modalidades do ensino médio, e se eu escolher, por exemplo, a medida socioeducativa, às vezes não vai pautar muito como um estágio, e aí às vezes a gente tem que recorrer a outros caminhos, assim, né? Mas eu acredito que é um caminho que demora, assim, a formação, esse processo da gente buscar e também implementar, né, na nossa grade de curso, o estudo do ECA, disciplinas mais voltadas para a licenciatura, é algo que realmente é um processo que está demorando um pouco, mas eu acredito que uma hora a gente pode chegar lá, sabe? Não sei. Eu acho que a questão da luta ela é importante, mas assim, dentro dos nossos limites, né? Eu acho que é possível, né? Já teve uma mudança, assim, pelo menos no meu curso, já teve alguma mudança razoavelmente boa, mas é isso, assim. Muito bom, gente. Sara, você quer acrescentar alguma coisa? É assim, ó, já pontuei as questões que eu queria estar pontuando, assim, se alguém tiver mais alguma colocação para estar fazendo, alguma pergunta, a gente pode estar continuando o debate, mas por hora eu já coloquei, eu queria colocar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se inscreve. Alguma pergunta? Eu acho que é isso, então. Foi muito boa a discussão. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado, Alan, pelas falas. Matheus, Sara, Shirley, pela presença de todo mundo. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Queria agradecer a todos que esteve presente nessa oficina. E eu espero que isso seja uma semente que possa ter várias outras oficinas sobre, né? Porque é uma coisa que a gente vê, mas a gente vê poucamente, e eu acredito que isso possa gerar mais discussões, mais ações em relação a isso. Assim. Então é isso. Muito obrigada a todos pela participação e um ótimo fim de tarde. Bom final de semana. Obrigada, gente. Boa tarde. Gente, vamos só printar uma foto para postar nas redes sociais do PET. Vamos. Sara, mulher. Tem que divulgar, gente. Oi! Como que faz isso? Eu posso tentar, se você quiser. Eu não faço a mínima ideia. Tá, um minuto. Oi? Só um minuto, deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Eu sou horrível.
Um, dois, três. Gente, desculpa, eu tava testando. Quando Foi ótimo. Pronto. Já foi. Foi. Ai, Então, convidado, isso aqui é o obrigada. Alan do Pet, mas essa tu tinha convidado. Pessoa que quer assistir na mesa. gente, tá muito quente. Mas é isso. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Bom restinho de fim de semana para vocês.